Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa para a gente bater um papo sobre tanto Vitória da Conquista quanto região. Então a gente traz aqui pessoas bem importantes, não é não? Eu sou Júlia Brandes, ao meu lado está ele, o Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Exatamente. E agora já na essência do Interior Baiano, trazendo política aqui. Vamos bastante política falar hoje. sobre Vitória da Conquista, muita coisa legal. Exatamente. Nós estamos com ele. Nosso convidado de hoje é o advogado Marcos Adriano Cardoso de Oliveira. Mas a gente vai chamar ele só de Marcos, tá bom? Ele é advogado e técnico em contabilidade, possui graduação em Direito Eleitoral, em Gestão Pública e é especialista em Direito Tributário. Procurador de diversos municípios do estado da Bahia e contador de outros, Marcos tem 18 anos na atuação diária da gestão pública. Recentemente, ele foi lançado como pré-candidato a prefeito em Vitória da Conquista pelo PDT. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Interior Baiano Notícias. Obrigado, Júlia. Obrigado, Wilson. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que assistem também esse instrumento de comunicação que vocês criaram. Que maravilha. Então vamos começar com a pergunta que a gente sempre começa e que a gente quer saber. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como foi entrar no direito, como foi chegar na política também, o que te levou a entrar nessa área e ser pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito, mais um desafio. Bem, deixa eu tentar ser bem breve, né, com o comentário. Eu sou do bairro Guarani, eu sou órfão de pai aos 6 anos, sou filho de uma professora e um caçambeiro. E aí a gente, assim que meu pai faleceu, a gente sempre teve aquela ideia, eu e meus irmãos, de que, olha, agora somos nós, a gente precisa ajudar a nossa mãe e tal. E a gente foi criando esse amadurecimento dentro da comunidade. Fomos crescendo, chegamos, eu estudei no Colégio Diocesano de Vitória da Conquista, onde eu fiz o técnico em contabilidade. Na época existiam esses cursos técnicos. E aí depois veio aquela vontade de ir para São Paulo, de estudar Direito. O curso da UESB aqui tinha recém-inaugurado, eu não estava muito preparado, mas a faculdade veio fazer o vestibular em Vitória da Conquista. Fiz, passei, eu tinha 16 anos, então você imagina que era difícil segurar, né? Aquela euforia do jovem de 16 anos em conhecer um novo estado. Eu nunca tinha saído nem da minha cidade. E aí fui, nessa época foi interessante, eu tinha uma tia, ela já é falecida já, a tia Neide, que ela falou para minha mãe assim, Júlia, ele vai voltar, ele é muito novo, não tem condição de um jovem, né, chegar em São Paulo, conhecer sozinho e não retornar para o braço da mãe. Só que aí eu ouvi aquela história e pensei comigo assim, eu vou voltar, e vou voltar com o meu canudo embaixo do braço, e assim fez. Com 21 anos eu me formei, com 22 eu virei advogado. E aí, na época, você não conseguia fazer o exame da ordem antes. Hoje você já pode fazer, se não me engano, 1 ano antes. Mas na época você precisava primeiro formar, depois pegar a graduação e depois fazer. Então, demorava um certo tempo. Aí, me transformei em advogado, vim para Vitória da Conquista. Minha mãe já está viúva, né? Meus irmãos já casados, alguns já morando fora. Aí eu resolvi retornar para ficar perto dela. E aí, foi interessante, Wilson, para você ver o que são as oportunidades, né? Foi interessante que, assim, para você ser advogado, você precisa que 2 advogados lhe abonassem. Eu não conhecia nenhum advogado na Bahia. E aí eu tive que fazer uma petição para a OAB, para que a OAB aceitasse a minha filiação na ordem sem 2 advogados me abonando. Eu lembro até que eu cheguei em Salvador e pedi 2 advogados dentro da ordem. Falei, olha, você pode me abonar aqui? Uma me cobrou R$50 para poder abonar, e outro chegou e falou, não vou abonar porque eu não lhe conheço. Eu falei, mas olha, veja bem, tentei argumentar, né? Falei, mas veja bem, se você não me conhece, você também não conhece nada que me desabone. E o termo é justamente isso. Mas deu tudo certo, transformei em advogado, vim para Vitória da Conquista. Aqui em Vitória da Conquista eu comecei a trabalhar com uma contabilidade, comecei a montar meu escritório. E aí, eu não sei se eu estou me alongando muito. Não, a gente adora. Mas já estamos chegando já. Pode falar bastante. Tá, e aí eu comecei, né, a atuar como advogado, trabalhar na área pública, só que numa contabilidade. Passou 2 anos, eu achei que não tinha mais espaço para mim ali, eu já estava batendo no teto já, resolvi transformar do meu escritório uma assessoria para prefeituras. E aí eu ouvi um comentário das pessoas dizendo, gente, ele tem 23 anos, que prefeito vai dar oportunidade para ele?
será que ele não está com o juízo em dia e tudo mais? Mas eu acreditei, eu fui, eu trabalhei em algumas eleições. Nessa época eu já fazia uma pós-graduação em Direito Eleitoral e consegui 2 clientes. E esses 2 clientes me deram a oportunidade, a gente trabalhou os 4 anos, a contento, são meus clientes até hoje. Inclusive hoje eu sou advogado no município de Urandir. Um dos clientes que me deram a oportunidade foi do município de Urandir, né? Todos que me deram a oportunidade, graças a Deus eu não tenho nenhum que me desabone. E aí passei 8 anos trabalhando como advogado. Quando chegou ali próximo à eleição, eu verifiquei o seguinte, que quando eu estava trabalhando com o meu cliente, sempre tinha a oportunidade de indicar uma assessoria contábil. Só que as assessorias contábeis de Vitória da Conquista, eu tentei fazer parceria com elas, tipo assim, olha, eu indico para você uns 2 clientes já eleitos e você me indica uns 2 clientes de vocês já eleitos também para a gente ampliar. Não conseguiu, Wilson, oportunidade. O que é que eu fiz, Júlia? Montei minha contabilidade para poder trabalhar. Já que o mundo não está me dando a limonada, a gente pega os limões e faz ela. E aí, novamente, Wilson, eu ouvi de novo a história de que, olha, ele é advogado, ele é um bom advogado. O que ele está querendo mexer com contabilidade? Mas quanto mais duvidavam, mais ele estava correndo atrás. Na hora que você vai mexer com orçamentos de 50 milhões, 100 milhões e tudo mais, se tiver algum erro contábil ali, ele pode acabar a carreira dele de advogado. Mas isso não era uma âncora para mim, muito pelo contrário, isso me motivava. Montei a contabilidade. Hoje já aprovamos dezenas de contas. Eu não tenho certeza no que eu vou dizer aqui, mas eu acredito que eu sou a única contabilidade de Vitória da Conquista que nunca rejeitou uma conta. Não sei até quando isso vai, porque não depende só de mim. Mas a gente senta, a gente estuda, a gente aprende e a gente faz. E nisso já se passaram já 8 anos. Parece que minha vida é só em ciclos, isso. E agora estamos aqui. 8 anos passados, né? Eu sendo pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista. É sobre isso que eu vou perguntar agora. Adivinha o que eu estou ouvindo, Júlia? Quem é esse rapaz? Para que ele quer mexer com isso e tudo mais e tal? Mas vamos lá. Minha trajetória é basicamente essa. Maravilha. Eu ia entrar exatamente nesse ponto que agora você está aí, lançou sua pré-candidatura, né? Como é que foi isso? Como é que surgiu essa vontade? O que bateu em você para chegar até isso? Essa vontade, ela veio desde a época de faculdade. Eu e um colega meu de quarto, que hoje é prefeito do município de Malhada, Jimmy, um excelente prefeito. A gente passava horas e horas, sábado à noite, alguns colegas às vezes iam para a boate, iam sair e a gente passava falando de política. Ele queria ser político na cidade dele e eu tinha interesse em ser político aqui na minha cidade. Eu estou falando quando a gente tinha, 19 anos, 20 anos. Eu tinha deixado isso na gaveta, não pretendia mexer com política, eu segui uma carreira técnica e sou muito satisfeito com minha carreira. Conquistei basicamente tudo aquilo que eu precisei. Graças a Deus eu tenho mais do que eu preciso. Só que aí o que acontece? Na hora que eu comecei a ver a nossa cidade, sabe? Assim, sofrendo, os serviços públicos não sendo a contento, a saúde praticamente sucateada, a educação, é necessário que as pessoas digam isso e às vezes isso fica embaixo dos panos. Nós temos crianças hoje, Júlia, nas escolas de Vitória da Conquista, no 5º ano e no 6º ano, que não sabe escrever um nome. Ela não consegue progredir. E aí existe a evasão escolar. E a culpa não é do professor. A culpa são de políticas públicas para que essa criança consiga estar adequada dentro do seu ano letivo. Tá? Então, assim, ao ver, parece piegas, parece clichê, mas é verdade. Ao ver a cidade esburacada, a cidade toda escura, ao ver questão de lixo e tudo mais, eu estava reclamando e você me perguntou, deixa eu lhe contar a história toda. Eu estava num domingo, eu frequento a igreja católica da catedral, e aí num domingo desse eu reclamando da cidade. Aí eu chego lá, o padre Valdo, chega e fala, olha, ele estava fazendo uma explanação às vésperas da eleição. Olha, vá na eleição, vote, ou vote em A, ou vote em B e tudo mais, é necessário. E você que fica aí reclamando o tempo todo, entendeu? Pensando o tempo todo, se você acha que você consegue fazer melhor, se candidate. E nesse dia, deu um insight. Deu um estralo. Falando, poxa, olha, eu já tenho basicamente 18 anos trabalhando nessa área
já sei exatamente como faz, como não faz. Quem é contador sabe que está trabalhando como se fosse uma espinha dorsal. A espinha dorsal do município é a contabilidade, é o dinheiro. E aí a gente conhece todos os programas, sabe, ensina os gestores como fazer, mas para a minha própria cidade eu sempre me mantive inerte, eu sempre quis passar embaixo do radar. Será que não chega uma hora numa cidade, num momento desses, onde a cidade necessita de uma pessoa nova, uma pessoa que tem conhecimento? Eu vi no interior baiano outro dia vocês entrevistando o Dr. Alain, e ele falando exatamente isso, das dificuldades que a prefeita tem por ela não ter conhecimento, que a cidade é muito grande e tudo mais e tal. Será que não é hora de um técnico assumir, então? Um técnico que tenha um conhecimento, que sabe exatamente o que fazer, que já foi testado já, que consegue aprovar suas contas no TCM, que já tem uma vivência de 18 anos. Esse insight foi me pegando. Mas ainda assim eu não decidi por isso. Eu passei alguns meses, né, eu sou religioso, eu passei alguns meses ajoelhado, pedindo a Deus discernimento, se era da vontade dele ou não, que eu viesse a me candidatar, porque por mais que você veja seu povo sofrendo, se não for do interesse, né, se não for da vontade de Deus, meus planos eu costumo fazer assim. E aí eu percebi o seguinte, que a vontade só ia crescendo, ao tempo só ia crescendo. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa por conta própria, vi que os números ali eram números favoráveis, conversei com minha esposa. Minha esposa, inicialmente, ela ficou muito surpresa com relação à situação, porque é uma mudança de vida, né? É uma mudança, você chacoalhar tudo que você está fazendo ali. Hoje em dia, por exemplo, eu vou no supermercado, eu sou reconhecido dentro do supermercado, eu nunca pensei em uma situação dessa. Mas aí decidimos e parece que estamos no caminho certo, porque a cada dia, que hoje, por exemplo, é um exemplo disso. Aí, ó, tá aqui com a gente. As portas vão se abrindo. Eu ia falar justamente nesse sentido, né? Na verdade, até tem uma outra questão aqui para fazer, mas antes eu quero entender um pouco da estratégia inicial de uma pré-campanha, de uma pré-candidatura. Porque você nunca foi testado nas urnas em Vitória da Conquista. Eu nunca fui candidato a síndico de um prédio. E aí, hoje faltando pouco mais de um ano para as eleições, como você acredita que vai ser possível levar seu nome aos 4 cantos de Vitória da Conquista com a zona rural extensa, com locais até 90 quilômetros de distância? Como fazer com que esse eleitorado conheça Marcos Adriano? Você acredita ser possível isso? Você já tem uma estratégia nesse sentido? Temos uma estratégia. Não sabemos se vai ser a estratégia vitoriosa ou não, mas nós temos uma estratégia sim. Veja bem, eu sou um homem do campo. Né? Minha família, meu avô é fazendeiro, minha mãe é fazendeira, e a gente trabalha com isso há bastante tempo. E a gente vê as pessoas do campo, a deficiência que tem, a falta, o serviço público não chega na zona rural de Vitória da Conquista, essa é a grande verdade. As pessoas reclamam de estrada, Wilson, reclamam de água, para você ver como as necessidades são básicas. As escolas estão fechando, os postos de saúde estão sem atendimento. Então, o que acontece? A nossa estratégia de campanha é, primeiro, levar até o campo a política em si. Né? A gente está fazendo reuniões com as pessoas nas zonas rurais, a gente já mapeou dentro de uma pesquisa, são 300 povoados basicamente, a gente mapeou 140 que são os mais relevantes, já estamos rodando nesses povoados, já estamos reunindo com associações, reunindo com os moradores, estamos apresentando para eles, entendeu, que Vitória da Conquista pode muito mais e que eles não precisam estar fazendo a solicitação basicamente do básico, que eles podem, eles merecem e eles devem chegar mais. Para uma zona rural, por exemplo, deixa eu citar para você aqui, Serra Grande, em Vitória da Conquista. Serra Grande, há 15 anos atrás, tinha 420 e poucos eleitores. Hoje, Serra Grande tem 217. Tá existindo um êxodo. Por quê? Porque a pessoa fica idosa, Júlia. Está lá sem atendimento na saúde, está com a estrada acabada. Qual é o pensamento dela? Eu vou para a cidade que eu vou ficar próximo. A pessoa está lá trabalhando e criando seus filhos. A escola fecha. Então, assim, não existe política pública de geração de renda. Então, o que acontece? Você tem uma situação que ela é amplamente favorável para o êxodo. Então, o que a gente pretende fazer? A gente pretende levar os serviços públicos para o meio rural. A gente pretende levar para a zona rural geração de renda, emprego, manter as escolas abertas lá, deixar que a saúde funcione,
tá? Ou quer seja com os postos de saúde, quer seja com ambulância ou um carro locado para levar para o posto de saúde. Assim, é revoltante. Eu falo como conquistense, é revoltante você ver que povoados de 15 quilômetros, 20 quilômetros, o pedido do povo é o seguinte: olha, nós temos aqui 3 carros, o carro de fulano, de beltrano e de ciclano. Os carros estão completamente acabados porque a estrada está acabada. A pessoa, quando precisa de um serviço público, ela coloca o combustível e esse cidadão leva. E a prefeitura, a gestão atual, não faz absolutamente nada. Então, assim, ver esse tipo de realidade dentro da sua cidade e ficar inerte é realmente complicado. Então, o que me motiva hoje a ser candidato, a ser pré-candidato pelo PDT é justamente isso. Mesmo você pontuando que as reuniões, ir aos locais é uma estratégia, ainda assim é difícil, principalmente quando o tabuleiro eleitoral de Vitória da Conquista mostra candidaturas muito robustas, como a do Partido dos Trabalhadores, como a da prefeita Sheila Lemos, candidata à reeleição. É possível chegar em 2024 estando em pé de igualdade com essas candidaturas? Olha, vamos falar de números. A zona rural de Vitória da Conquista tem 60 mil eleitores. Conquista tem 217 mil eleitores, salvo engano, mas que comparecem às urnas 180 mil. A zona rural de Vitória da Conquista tem 60 mil eleitores que comparecem às zonas 50 mil. Se eu conseguir levar o meu recado para a zona rural e a zona rural entender que ela pode muito mais, a gente está trabalhando só dentro disso aí em um universo de 50 mil eleitores que vão à urna. A gente não pode esquecer o quanto que esse eleitor ecoa dentro de Vitória da Conquista. O eleitor da zona rural tem os parentes na Nova Cidade, tem os parentes na Cidade Modelo, tem os parentes no Bruno Bacelar, tem os parentes no Ibirapuera, no bairro Guarani, no Petrópolis, nas Pedrinhas, no entorno da periferia. Sem falar de Campinhos, que deixou de ser zona rural recente, Piripiri, Lagoa das Flores. Então, veja bem, essas pessoas, ela ecoam, olha, nosso candidato aqui vai ser esse. E na cidade começa a ressoar esse número. As pessoas, elas precisam entender, a gente está vivendo, Wilson, muito tempo, essas candidaturas realmente são as mais robustas, a gente está vivendo muito tempo essa discussão de PT, não PT. Precisa permanecer o PT, não precisa permanecer o PT. Só que as pessoas estão esquecendo o que é mais importante dentro de uma política, que é o trabalho, que é a vontade de trabalhar, que é a vontade de mudar a vida do cidadão. Então, assim, nada contra as políticas públicas e as discussões de política nacional e de política estadual. Só que dentro do debate do PDT, a gente vai trazer a política para um município. Nós vamos discutir o município, nós vamos discutir as oportunidades aqui dentro. Quem é do município sabe que Vitória da Conquista cresceu nos últimos anos pela iniciativa privada. Tá? São os cidadãos de Vitória da Conquista que promovem o crescimento de Vitória da Conquista. Normalmente, a administração municipal ela se torna uma âncora para os empresários, para a geração de empregos, para a engrenagem como um todo. A gente vai tentar destravar essa engrenagem. Deixa eu lhe dar um número aqui. O PENAI, que é o Programa de Alimentação na Escola, a legislação fala que 30%, no mínimo 30%, você pode comprar 100, mas no mínimo 30% você precisa comprar do microprodutor rural. Sabe quanto Vitória da Conquista compra do microprodutor rural da cidade? Tem uma ideia? 0, Júlia. 0. Nós compramos de associações de Barra do Choça. Então, veja bem, o valor que você tem de PENAI, se você aplica dentro de um programa, ou seja, você cria um programa para o homem do campo, onde a gente vai limpar a terra para ele, de repente arar a terra para ele para que ele faça o plantio. Aí agora você garante com o recurso do PENAI a compra da produção que ele vai fazer. Tá? Olha a honra que vai ser para o produtor, ele está plantando, por exemplo, a mandioca e no nutricionista nosso colocar a mandioca como um produto da alimentação escolar. A gente compra dele, aquilo dali já é fornecido. Imagina que você economiza de logística. Aí que a Lagoa das Flores mesmo, que já produz hortaliças e tudo mais, você pode comprar. Aí você injeta milhões de reais dentro do mês, dentro das comunidades. As pessoas começam a ficar. Eu sou do campo, eu lhe digo. Se você tiver uma escola boa, se você tiver uma certeza de que a sua saúde não vai ser prejudicada por você estar ali, e você tiver renda, ninguém sai da zona rural, não. Ninguém sai. Então a gente está precisando falar de políticas públicas, a gente está precisando falar de políticas aqui internas. Eu assisti uma entrevista de vocês com o Xandó, e o Xandó falou: Vitória da Conquista não tem projeto para meio
e nem projeto para longo prazo. Não tem, e é verdade. Estamos criando todos esses projetos justamente para isso. Para você pensar a cidade com 5, 10, 20 anos. Eu vou falar... Aquecer o movimento, né? Sim, claro. Da zona rural. Importante. Eu vou seguir nesse ponto da formatação da candidatura, porque eu acho que isso é relevante até para não gerar dúvidas para quem nos assiste. Se você seguirá com a candidatura daqui a um ano, a gente vai entrevistar o Marcos Adriano, candidato de fato, não pré-candidato. E a formatação dessa candidatura, ela depende muito de uma candidatura majoritária, depende muito de apoios para a formação de chapas minoritárias ao legislativo, de apoios de partidos. Você já tem essa adesão, tem essa como é que diz? Essa perspectiva de ter partidos apoiando, ou vão partir para uma tentativa puro sangue, digamos assim, PDT? Qual é essa estratégia? Ainda não... Não, veja bem. Os partidos de Vitória da Conquista, eles estão analisando, tá? O PDT já lançou o pré-candidato e, assim, por minha vontade, eu vou até a urna, você pode ter absoluta certeza, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma de começar a me lançar o nome, a mudar a minha vida para no ano que vem chegar e falar, não, eu mudei de estratégia, não vai ser assim. Não, a gente vai até o final. Se for para dar certo, vai dar certo dessa maneira. Se não for, paciência, que seja feita à vontade do povo. É a democracia. Mas veja bem, os partidos eles estão aguardando, os partidos estão querendo analisar, inclusive essa pergunta que você me fez, se a gente vai até o final. Estou conversando com diversos partidos, já teve o PNM que aderiu a gente, através do seu presidente Wesley, e estamos conversando com diversos outros. Eu não vou citar o nome aqui dos outros para não comprometê-los, mas estamos conversando com mais 5 legendas, tá, para poder apoiar. É uma conjuntura, Wilson. Assim, veja bem, o jogo está sendo jogado. Cada um está movimentando as suas peças de tabuleiro. Tá? Provavelmente, as pessoas que não flertam com o passado, não flertam com gestões anteriores e não está satisfeita com essa atual gestão, são as pessoas que vão aderir a gente. Não só os eleitores, como os partidos também. E tem muita gente, você pode ter absoluta certeza disso. Há alguns anos o PDT lançou o professor Abel, ex-reitor da UESB, como candidato a prefeito. Sim. O que difere aquele contexto para o de hoje, para o partido continuar com... Olha, assim, modéstia à parte, eu acho que o candidato. Primeiro porque eu não vou ser um candidato ex-cátedra. O que eu quero dizer com isso? Um candidato que está aqui na cadeira e lança o seu nome para que as pessoas verifiquem se o nome dele é suficiente. Eu acho que eu tenho uma trajetória, eu acho que eu sou um técnico, eu tenho uma vida, né, que condiz com o cargo que eu estou pretendendo. Eu já estou fazendo um trabalho já de conscientização. Eu já estou basicamente todos os finais de semana, não sei se você olhou no Instagram, todos os finais de semana eu estou vivenciando, eu estou auxiliando servidores do município a conseguir os seus direitos. A gente recentemente fez uma denúncia com relação ao concurso público de Vitória da Conquista, de professores. Então, assim, a gente está militando e a gente está indo para cima. A minha pretensão é que, não sei se eu consigo, mas a minha pretensão é que em outubro desse ano, um ano antes da eleição, eu consiga um objetivo, qual seja... em um churrasco, Júlia, de repente na sua casa, você está reunida com seus amigos e as pessoas chegam e falam assim, poxa, está faltando um ano para a eleição, quem são os candidatos? Aí vão falar, o candidato é fulano do PT, Beltrano da gestão e Marcos Adriano. Esse é meu objetivo. Por quê? Porque a partir do momento eu estou saindo, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu era um completo desconhecido na política pública. Eu tenho consciência disso, na política de Vitória da Conquista. Se eu conseguir, em outubro, ou seja, com um trabalho de 6 meses, ser conhecido em todos os cantos e as pessoas estarem falando todos os cantos, aí agora na campanha você pode ter absoluta certeza. Que na campanha a gente vai mostrar o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer e o que a gente já fez. É um processo, né? Sim. É um processo, mas vamos lá. Recadinho para você que está nos ouvindo, nos assistindo, interiorbaiano.com.br. Acessa lá o nosso site, nosso portal. Está cheio de notícias diariamente atualizadas. Tem os podcasts que já passaram por aqui, tem matérias dos podcasts, tem matéria da região de Vitória da Conquista. Então, assim, acessa lá interiorbaiano.com.br. Não é só o site, não. Não é só o site. Não é. Quem acompanha pelo YouTube
não se esquece, gente. Se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sininho e fica ligado, porque o nosso canal, ele é recheado. Ele tem os episódios antigos e tem os cortes. Então, assim, o que há de melhor em cada entrevista Tá lá. Tá lá, né? Tem a Faz playlist corte. já prontinha pra vocês. Playlist de cortes, E tem o Spotify também, né? Tem gente que tá Spotify. ouvindo aí a gente no carro, na academia, né? Exatamente. O pessoal Então- gosta de sair pra correr e escutar. Eu E sempre escutar. lembro do meu colega que faz isso. É verdade. Então, assim, estamos nas redes. interiobaiano.com.br e Interior Baiano aí no Instagram, YouTube e Spotify. Bom, próximo bloco de perguntas, eu vou começar... Vamos entrar um pouquinho na gestão, na área, na administração municipal, aqui de Vitória da Conquista. Perfeitamente. O que você pode nos dizer sobre a atual gestão da prefeita Sheila Lemos? A sua opinião? O que pode melhorar? Como é que você caracteriza aí pra gente? Olha, Júlia, eu vou tentar colocar uma coisa para você. Eu entendo muito pouco de mecânica. Muito pouco. Quando meu carro quebra, eu sei o que eu faço. Eu procuro um mecânico da minha confiança, uma pessoa que eu saiba que tem um entendimento superior e que consiga fazer. Eu ouvi vários entrevistados de vocês dizendo isso e eu concordo com eles. O que falta para a gestão é pessoas que saibam o que está fazendo. Tá? Agora mesmo a gente verifica aí que o professor está paralisado. Por quê? Porque precisa receber um repasse que é do governo federal, que é de direito e não está conseguindo. Então, assim, é muita insensibilidade. Você pode andar nas ruas de Vitória da Conquista. Ontem eu passei em frente ao Edivaldo Flores, está completamente suja a rua. Sem buraco, com buracos e tudo mais, e, né, eu não quero nem ficar entrando nessa área. A prefeita não sabe o que ela está fazendo. Tá? Ela está brincando de ser prefeita. Ela está brincando de gerir um município. E não é assim que se faz. Ela está tratando de vida de pessoas, precisa ter responsabilidade, precisa ter consciência. Você vê, por exemplo, que aumentaram os impostos de ISS, aumentaram os impostos de IPTU. Você não vê uma ação de austeridade. Você não vê ela retirando gratificações dos cargos comissionados que estão próximos a ela. Você não está vendo ela exonerando os servidores. Ou seja, ela aumenta impostos e não faz nada para poder retirar. Ela solicita empréstimos e não mostra para a sociedade. Muito pelo contrário, o que ela mostrou foi solicitar para a Câmara outro dia a criação de uma nova secretaria de novos cargos. Ou seja, é completamente perdulário a gestão. E aí você, num cenário desse... Entendeu? O cidadão sofre, porque está pagando mais impostos e não está recebendo nada de volta. Tá? Não que precise ser necessariamente uma troca e um troco, mas eu acho que é o mínimo que você pode pensar de uma gestão, principalmente da terceira maior cidade do estado da Bahia, que você tem uma educação de qualidade, que você tem um posto de saúde de qualidade. Na nova cidade tem uma moça que trabalha no escritório da gente, que ela passou uma tarde inteira, e as pessoas que vão assistir aqui vão se reconhecer dessa forma, ela passou uma manhã e uma tarde inteira no PSF da nova cidade sem ter atendimento. Então isso é um absurdo. Eu cito para vocês aqui, por exemplo, o município de Urandi, o qual eu sou procurador. Lá a gente instalou câmeras nos postos de saúde, no hospital e tudo mais. Aí vocês me perguntam, instalou câmeras para quê? Para poder fiscalizar os servidores? Não, entendeu? Para verificar o atendimento ali, em quanto tempo o atendimento é realizado ou não. Não se passa 2 horas sem um atendimento. O normal é de 30 minutos, mas não se passa 2 horas sem um atendimento. E o prefeito acompanha o tempo todo no celular dele ali. E se alguém ligar para ele e falar, eu não estou conseguindo com o atendimento, ele observa para verificar o que aconteceu para explicar para o cidadão. Então você não tem prestação de contas dentro de Vitória da Conquista. As coisas vão acontecendo, entendeu? E ninguém presta conta. A solicitação agora mesmo de empréstimo, o cidadão só vê uma postagem dizendo, olha, vai se asfaltar essas ruas. E os anteriores? Eu ouvi uma matéria de um vereador dizendo o seguinte, que o empréstimo anterior já contemplava aquelas ruas. O que aconteceu? Mudou depois essas ruas? Se mudou, existe a certeza do cidadão que um empréstimo desse aí vai conseguir asfaltar a rua dele? Provavelmente não. Vitória da Conquista tem um orçamento, Júlia, de 1,17 bilhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quando você chega, por exemplo, por dispensa, você estava falando de licitação agora há pouco, quando você chega e fala de dispensa, se eu não me engano, 58 milhões na dispensa de transporte público. Entendeu? Essas coisas precisam ser discutidas. A gente está fazendo um empréstimo agora de 160 milhões, mas 58 milhões vai se gastar esse ano com incentivo, com apoio, vai saber com o quê?
com uma empresa de serviço público, de transporte público. Então, isso precisa ser discutido, isso precisa ser levado para a sociedade. Pegando o gancho da pergunta anterior, quando a gente levar os números para a sociedade, quando a gente apresentar para elas, e os números são todos oficiais, estão no portal da transparência, a sociedade vai começar a discutir política local. E eu acredito que com isso aí, a nossa palavra vai se ecoar dentro da cidade. Você citou aí diversos pontos negativos, né, da gestão. Tem algum positivo a ser elencado? Tem algo que você fala, poxa... Olha, aumento de imposto, serviço público de péssima qualidade, as estradas da zona rural horríveis, povoados como o povoado da Cabeceira. Há um tempo atrás as máquinas chegaram lá, mas há 15 dias atrás não estava conseguindo entrar. Não, Júlia, não consigo ver. Tomando empréstimo, ou seja, você não consegue cuidar nem sequer da receita que você recebe, e é muita, e você recebe empréstimo para poder permanecer, entendeu? Perdulário da forma que está. Não consigo ver nenhum ponto positivo. Você citou recentemente a questão do repasse, né, aos professores. Sim. E essa vem gerando muita polêmica na cidade, realmente, inclusive com paralisações e até ameaças de greve. O que você entende que a gestão poderia fazer em relação a isso? Cumprir a lei de fato, repassando aos professores o que é direito deles? Olha, eu sou contador em diversos municípios. Tá? Em todos os municípios que me designaram para poder sentar com o sindicato, em todos a gente deu 14,95%. A gente repassou o recurso que teve. Lógico, né? Com algumas negociações, algumas concessões, mas passamos todos. Vitória da Conquista, só para que vocês entendam, e as pessoas que estão nos assistindo também, recebeu, né, o repasse do governo federal de 14,95%. A prefeita fez um vídeo dizendo que iria dar os 14,95%. Mas o que ela fez, Júlia? Existe um interstício de nível. O que é isso? O professor que está mais antigo, que tem uma carreira. Esse interstício, outrora, era de 13, alguma coisa por cento. Mas em dezembro, era 8,98% o interstício. Em janeiro, o governo federal determinou, através de portaria, que 14,95% deveria ser repassado para o professor. O que a prefeita fez? O que a gestora fez? Ela fez um vídeo dizendo que estaria pagando os 14,95%, mas retirou os 8,98% de interstício. E mais da negociação, a proposta deles era de 0%. Depois, quando chegou próximo ao final de maio, não sei a data exatamente, fez o vídeo, né, quando viu que ia ter a paralisação, inclusive na Câmara, dizendo que ia pagar os 14,95%. Esses 14,95% não estava refletindo mal 6%. Por quê? Porque ela retirou 8,98% e colocou. Por último, por fim, agora é dia 30 de maio, se eu não me engano, que tem uma paralisação na porta da prefeitura, 3%, ou seja, ia ficar 5,98%. A discussão é desses 5,98%, que é direito do professor, que trata-se de um repasse, está na portaria da União e o município se recusa a fazer. Então, é necessário que essas coisas sejam ditas. Então, assim, o professor, a gente precisando que o professor venha, né, a estar junto com a gestão nas políticas públicas de educação, mas a gestão não valoriza o profissional. Ela não valoriza. E aí eles vêm com uma discussão, Júlia, de não temos dinheiro. Só que o que acontece? Eu fui contratado justamente para isso, para poder analisar as contas públicas, contas essas que eles não fornecem a documentação. Mas aí o que acontece? Como tem um portal de transparência, a gente, mesmo com um delay, a gente consegue analisar de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Eu vou falar aqui que está na minha cabeça os números até março, desculpa. Quando você analisa as contas de repasse direto, Fundeb, VAT, VAF, há um aumento de 33% do recurso. Ou seja, suficiente dentro desse recurso para efetuar o pagamento. Quando você analisa os recursos gerais do município, você vê um aumento de 17%. O IPTU, por exemplo, cresceu 86% nos 3 primeiros meses. Tá? Eu ouvi dizer que tem gente que pagou 500% a mais, mas de realizado, que entrou na conta, para que as pessoas entendam, que entrou na conta, entrou 86% a mais. Em números reais, quase 6 milhões. Só para vocês analisarem, a proposta da prefeita, quando ela falou que deu os 14,95%, no ano ela ia gastar 9 milhões. Só de IPTU ela recebeu em 3 meses 6 milhões a mais. Então, assim, a gente não sabe para onde é que vai o dinheiro.
Mas o dinheiro tem, e o dinheiro tem muito. Tá? E se recusa a pagar os professores. E detalhe, não dá manutenção na cidade e pressiona a Câmara para poder conseguir empréstimo. Então não tem. Eu sei que vocês vão chegar na hora de me pedir a nota, mas eu acho que vocês já estão sabendo já qual vai ser. Você falando que a reclamação de dinheiro, pedindo dinheiro na Câmara para empréstimo, a gestão recentemente, né, teve a aprovação de mais um pedido de empréstimo, esse na ordem de 160 milhões. Você já meio que falou o que acha dessa aprovação, mas resume pra gente aí o que você acha e se você acha que essa aprovação vai impactar no cenário eleitoral, provavelmente favorecendo a prefeita Sheila Lemos na reeleição de 2024. Bem, o povo de Conquista não é besta. O povo de Conquista eu acredito que seja uma cidade bem diferenciada na Bahia, né? Pela sua história e tudo mais, não vamos contar, não vamos perder, né? Talvez para um assunto para outro dia. Mas veja bem, Vitória da Conquista sabe diferenciar muito bem o que é uma gestão boa, uma gestão que você cresce, o que é uma gestão deficitária, uma gestão que você está precisando pedir empréstimo. Eu vou fazer só um adendo aqui e pedir para vocês para eu deixar de ser advogado, deixar de ser pré-candidato, eu vou falar como técnico em contabilidade, tá? Para que as pessoas entendam. Como técnico em contabilidade, qualquer empréstimo que você paga, que você solicita, é para investimento. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, outro dia eu estava conversando com um dono de uma sorveteria e falando com ele sobre isso. Eu tenho uma sorveteria, eu estou vendendo, Júlia, 3 mil picolés todos os dias. Só que eu vejo que tem uma demanda de 5. Eu estou perdendo dinheiro porque eu poderia vender 5. O que eu faço? Eu faço um empréstimo de capital para o banco, aplico o investimento. Qual é o seu investimento, Wilson? As máquinas, talvez para gerar 3 mil, e aí agora eu supro a demanda com esses 2 mil novos picolés que eu estou vendendo por mês, eu pago a minha parcela do empréstimo. Isso é empréstimo para investimento. E a prefeitura pode fazer diversas. Eu cito se vocês solicitarem. Da forma que está se fazendo, você não vai estar gerando renda nenhuma, você não vai estar gerando receita nenhuma. O que vai acontecer? Vai acontecer que daqui 2, 3 anos você vai estar entrevistando o futuro prefeito de Vitória da Conquista, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, que seja eu, e dizendo das dificuldades que estão com o número de parcelas, porque a conta chega. Tá? Ninguém é criança para saber que você vai estar tomando 160 milhões. Qualquer um que esteja ouvindo a gente, que já financiou um carro, já financiou uma casa, sabe que você compra um carro de 50 mil, você paga com 100 no financiamento. Então, esses 160 milhões vai se transformar em 300 e tantos milhões para poder pagar. E aí, se o serviço hoje é deficitário, vai ficar muito mais deficitário à frente. Tá? Então, não se faz empréstimo dessa forma. E se você quiser, eu explico para a prefeita também, se ela estiver ouvindo, como ela pode investir um dinheiro de empréstimo e ela obter receita. Nossa, diante desses pontos todos que você mostra serem deficitários aqui na gestão, no município, quais seriam os seus projetos, assim, como prefeito? O que você aplicaria aqui na cidade para reverter isso, para melhorar o quadro? Eu já tenho mais de 40, Júlia. Não, mas vamos lá. Isso aqui é um projeto para atrair dinheiro? Não, projetos que você pode elencar para a gente. Assim, eu vou citar um que está dentro do assunto aqui. Veja bem. Qualquer um que conhece Vitória da Conquista sabe que nós estamos aqui agora, nesse estúdio, na zona leste da cidade. A zona mais valorizada, o metro quadrado mais caro de Vitória da Conquista. A zona oeste, todo mundo sabe também, né? Tem ali o bairro Brasil, o bairro Ibirapuera, né? Avenida Brumado e tudo mais. A zona sul também, todo mundo sabe, com o Shopping Conquista Sul, o UB6, né? Morada dos Pássaros, todas as regiões de desenvolvimento. Mas aí eu pergunto para vocês, eu pergunto para os nossos telespectadores, a Zona Norte. Onde é que fica a Zona Norte? Vitória da Conquista, ela não se desenvolveu na Zona Norte. A Zona Norte de Vitória da Conquista, se a gente traçar um ponto do povoado da Caiçara até o Cristo, por exemplo, e do Cristo até o UB6, o povoado da Caiçara está muito mais próximo. Só que é uma área que não se desenvolveu, é uma área rural ainda. Quando você pega e leva a urbanização para a Zona Norte, você consegue diversos efeitos. Primeiro, você consegue fazer doação de terrenos, e nós temos um número estimado de 17 mil famílias que precisam de habitacional. Eu não sei nem quando é que teve o último programa habitacional em Vitória da Conquista promovido pelo município. A gente teve Minha Casa Minha Vida e tudo mais, mas é do governo federal. Aí o que acontece? Várias discussões acerca de transporte público você reduz. Por quê? Porque se as pessoas estão migrando para construir as suas casas na Zona Norte, você evita
você diminui ou você pelo menos estanca o crescimento da necessidade de transporte público numa zona sul, numa zona oeste. Você cria geração de renda, você cria emprego, você transforma aquela região ali que precisa ser transformada e você gera uma coisa maravilhosa chamada o quê? Receita para o município. Por quê? Porque a partir do momento que eu expando os limites do município, que eu gero novas regiões, aquilo ali vai trazer o que para mim? ISS, IPTU, vai trazer transferência, negociações, intervivos. Tá? Então, tudo isso aí entra. Só para você ter uma ideia, a Vitória da Conquista está estimado esse ano para receber 40 milhões de IPTU. Imagina se você pega e cria uma nova zona. Logo, com o tempo, você começa a receber 50, 60 milhões de IPTU daqui dali. Com esse dinheiro, você pode agora, de repente, pagar um empréstimo. Tá entendendo? É diferente. E aí, não sei se vocês estão percebendo, a diferença de você ter um técnico como gestor ou uma pessoa que cai de paraquedas, uma pessoa que chega lá e vai aprender como vai administrar uma cidade. É isso aí. Bom, gente, vai, eu deixei pra você essa pergunta. É porque a gente tá caminhando pra reta final do nosso bate-papo. A gente tem, obviamente, que outros assuntos serão abordados em outra oportunidade. Com certeza. Com o Marcos, e o espectador do Interior Baiano pode ficar tranquilo que outros projetos também serão... A gente pode fazer um aqui só de projetos. Só de projetos, exatamente. E um episódio Gostaria só de projetos. E vamos ter essa oportunidade. Mas nós temos a dinâmica. Ele já sabe qual é. A dinâmica do nosso Interior Baiano. Eu já estudei, né? Já veio preparado. Veio preparado. Inclusive, ele vai tirar de letra aqui dos nossos quadros finais, digamos assim. E nós temos a dinâmica de dar uma nota para a gestão da gestão da cidade do nosso convidado. No caso aqui, Vitória da Conquista, você ainda mais como pré-candidato a prefeito pelo PDT, eu vou ser direto. Júlia, posso fazer essa? Por favor, acho que eu deixei. Eu deixei. Então, Marcos, de 0 a 10, qual a nota você daria para a gestão da prefeita Sheila Lemos? E justifica brevemente o porquê da nota. Eu acredito que eu já disse, boa parte já, mas absolutamente um 0. 0 na saúde, 0... Não, eu acho que eu vou dar 1, porque a educação ainda, né, é a coisa que ainda consegue funcionar, entendeu? Há trancos e barrancos, entendeu? Com sérias deficiências, são coisas também que não se resolvem rápido, mas eu acho que eu dou 1, por conta da educação, o restante não funciona absolutamente nada, Aí, veio, falou... É isso que a gente gosta de ouvir. Direto. Nós não avaliamos a nota que a pessoa dá. Mas se ela é direta, seleciona. A gente avalia como a pessoa responde pra gente. É assim mesmo. Isso aí. É assim que o telespectador gosta também. Seguinte, vou reforçar aqui com vocês que é o interiobaiano.com.br. Vocês já sabem, mas a gente adora falar desse nosso site querido, cheio de notícias diariamente atualizadas, desdobramentos dos nossos podcasts, tem matérias lá de todos os convidados que já passaram por aqui. Fique de olho nos próximos que virão também. E não é só podcast, não. Tem notícias aqui de Vitória da Conquista, da região. Então, acessa lá interiobaiano.com.br. Isso aí. No Interior Baiano você tem tanto a questão das notícias, que são atualizadas, e tem os podcasts que você... Eu falo sempre pra você acompanhar pelo YouTube também, né? Mas você entra no site Interior Baiano, lá linka tudo. É tudo interligado, gente. De lá você sai no Instagram, Interior Baiano. De lá você sai no Facebook do Interior Baiano. Tudo. Então, não tem tudo erro. Conectado. Tudo conectado. Bom, vamos agora, infelizmente, para o nosso encerramento aqui. O papo tá muito bom, mas a gente, uma hora, tem que encerrar. A gente vai fazer um outro depois. Mas vamos para aquele quadro, que você já sabe qual é, que são de algumas pessoas aqui que a gente traz, e você define numa palavra, se for possível, ou então numa breve frase. Eu não sei se a vista dele é boa, gente, se a visão dele é boa, mas eu coloquei a fonte pequena aqui, tá bem escondidinho, né? Eu deixei meio escondido aqui também. Mas vamos lá. Eu vou pegar os números pares hoje. Começa então aí, Will. Começa, né? Bem, 8 nomes. E uma definição. Primeiro nome, prefeita Sheila Lemos. Uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Valdenor Pereira. Um político profissional. Zé Raimundo. Um bom prefeito que nós tivemos. Ivan Cordeiro. Uma representação pífia. Alexandre Xandó. Ele é muito conciso com seus ideais, eu gosto disso. Ciro Gomes.
Um ídolo. Jair Messias Bolsonaro. Uma pessoa que perdeu para ele mesmo. E Luiz Inácio Lula da Silva? Ele é um ícone da política brasileira. Não estou dizendo que sou a favor, que sou contra, não é essa a questão, mas ele é um ícone, inegavelmente. Olha, fomos. 8 nomes. Não foi difícil. Não. Ele veio estudado. É, e a gente ajudou, né? A gente deu uma ajudinha aqui. Marcos, olha só, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Foi um papo, né, realmente Muito bom. muito bom, fluiu super bem. E o Interior Baiano Muito está de portas formativo abertas. também, um conhece. Ele sabe. Está de portas abertas, volte sempre. Quem sabe com mais novidade daqui a alguns meses, vamos ver como é que vai estar a sua pré-candidatura, sua candidatura. A gente traz isso aqui para nossa O mesa. Interior Baiano vai seguir os prazos legais. Conforme for oficializando, a gente É vai... isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês. É exatamente isso que eu preciso para conseguir galgar novos espaços. Eu preciso de oportunidade. Também eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão me dando. E podem me chamar, que sempre que me chamarem eu estou aqui à disposição, trazendo números, trazendo novidades, trazendo propostas, trazendo, né, tudo que a gente tem para poder mostrar. Maravilha, muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu. Obrigada, Will, aqui ao meu lado, Obrigado, Juliana. conduzindo essa bela entrevista. Mais um Interior Baiano para conta. É isso aí. Isso aí. Obrigadão, gente, pela audiência, por nos assistir, por nos ouvir. E continua com a gente, tá bom? Vai ter muito mais convidados aí especiais aqui na nossa mesa. Fiquem de olho. E é isso aí, até a próxima. Vamos nessa. Tchau, tchau.